Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e hoje o assunto vai ser RPG. A gente vai continuar aqui a nossa exploração do Cultos Inomináveis, RPG baseado nos mitos de Cthulhu, né, com a proposta de você jogar como um cultista numa ambientação moderna. Então a gente está explorando aqui o livro capítulo a capítulo, separando tudo que foi interessante de lore e de sistema para vocês terem uma ideia geral de como é que o negócio funciona, beleza? Quem está chegando agora é só conferir aqui a nossa playlist exclusiva do Cultos Inomináveis, onde estão concentrados todos os nossos vídeos sobre o tema, para ninguém se perder, ou melhor dizendo, para você assistir tudo e perder a sanidade junto comigo aqui, beleza? Então vamos lá. Quem tá ligado no movimento, quem tá acompanhando os vídeos conforme eles vão saindo, sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo. A gente vai começar aqui o capítulo 8, que trata da magia, tá? Claro, a magia ou os poderes sobrenaturais ou coisas esquisitas que os personagens podem fazer é algo que está ligado a jogos relacionados aos mitos de Cthulhu, né? O conhecimento sobre os mitos, ele vai te dar habilidades estranhas, habilidades poderosas, mas que obviamente vão cobrar o seu preço, beleza? A gente vai começar o capítulo hoje, ele é um capítulo extenso, então a gente vai dividir em alguns vídeos, mas hoje a gente vai começar dando uma ideia geral de como é que funciona a magia em termos de mecânica e como é que ela é vista no cenário aqui de Cultos Inomináveis, beleza? Então, pra gente começar aqui a brincadeira, o livro vai abrir falando, olha, sobre feitiços e habilidades arcanas. O que é isso? Na verdade, aqui no cenário de Cultos Inomináveis, as habilidades arcanas elas são vistas como poderes incompreensíveis, poderes sobrenaturais que permitem que os personagens promovam, até uma certa medida, alterações na realidade. A ideia central é essa, né? Então, o personagem vai começar com uma ou mais habilidades arcanas e, claro, ao longo do jogo ele tem a possibilidade aí de expandir os seus conhecimentos, ganhar cada vez mais poder e, em contrapartida, ficar cada vez mais degenerado e próximo de uma criatura dos mitos. Avançando aqui, a gente vai ter uma seção chamada Uso de Habilidades Arcanas, olha, bem aqui, que vai justamente mostrar pra gente como essas habilidades vão funcionar na prática. Então o livro traz os seguintes parâmetros. Cada habilidade arcana pode ser usada em 3 níveis de intensidade, vamos chamar assim, né? O uso menor, o intermediário e o maior. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles e pensar alguns exemplos aqui que o livro traz. Então vamos lá. O uso menor é descrito aqui como uma pequena manipulação da realidade. Algo que é quase imperceptível, que pode ser encarado por um observador inocente, vamos chamar assim, como uma coincidência. Algo que é ligeiramente esquisito, mas que não salta muito aos olhos em termos de uma coisa fantástica ou sobrenatural. Deixa eu pegar aqui alguns exemplos. Para cada uso desses, o livro vai trazer aqui uma pequena lista, né, que exemplifica algumas condições que se enquadram nessa categoria. Então eu vou pensar algumas aqui, olha só. Perceber se um objeto ou lugar é mágico ou se foi usada a magia em algum lugar nos últimos anos. É uma possibilidade de uso menor, né? Afetar uma pessoa ou um lugar pequeno, como uma sala, que o personagem possa ver diretamente com um aspecto temporário durante uma cena, né? Induzir um personagem a executar imediatamente uma ação que não seja perigosa para ele, ou contrária aos seus princípios morais. Enfim, esse tipo de coisa. Alterações pequenas na realidade. E isso vai escalonando, né? Aumentando de intensidade à medida que a gente vai passando para os outros níveis. Ou seja, o nível intermediário do uso de uma habilidade arcana, ele já inclui uma manipulação da realidade que é evidentemente sobrenatural. Exemplos aqui. Olha só. Remover uma sequela temporária, comunicar-se mentalmente com criaturas não humanas, desde que esteja à vista, teletransportar-se sob certas condições, como ter estado anteriormente no destino, ter uma imagem dele, ou em caso de um alinhamento estelar apropriado. Realizar proezas físicas impróprias de um humano, mas possíveis na natureza, como saltar como um puma, prender a respiração como um golfinho e assim por diante. Ou seja, são coisas que se alguém presencia, já percebe que tem algo claramente ali sobrenatural ou no mínimo extremamente estranho. Tudo isso vai ter uma série de consequências que a gente vai ver ao longo dos vídeos aqui sobre magia, tá? Mas já vai guardando aí essas informações. Pra gente fechar essa primeira parte, tem um uso maior de uma habilidade arcana, que aí seria uma manipulação flagrante da realidade, né? É aterrorizante, é completamente subversiva às leis da natureza, né? Exemplos aqui. É uma transgressão máxima da realidade, que bati o olho aqui no que o livro fala, que eu acho que é a melhor descrição. Transgressão máxima da realidade, enfim. E exemplos. Invocar, prender ou expulsar uma criatura que cause pânico, realizar proezas físicas impossíveis, como sobreviver no vácuo, passar através de uma grade ou mudar de tamanho consideravelmente, estabelecer comunicação com um deus exterior ou primordial. Vocês já podem imaginar o nível de consequência disso, né? Enfim, induzir uma pessoa a fazer imediatamente uma ação perigosa ou prejudicial ou que acha abominável, né? Que mais?
incutir uma ideia de ação arriscada ou contrária aos interesses ou ao caráter moral. Enfim, uma manipulação mais profunda, mais atentatória, né, ao que a gente entende como regras da natureza, leis da natureza. Olha essa aqui. Viajar no tempo, sob pesadas restrições, como ser apenas por alguns dias para o passado, não ser capaz de interagir com ele, ou que a viagem seja feita possuindo um corpo do futuro por algumas horas. Ou seja, aí já são coisas realmente bem mais viajantes, né, vamos chamar assim. Mas são possíveis caso o seu personagem queira de fato arriscar a sanidade dele para conseguir alcançar atos tão aberrantes. Então, dito isso, como é que vai funcionar em termos de mecânica para usar essas habilidades, né? Você vai fazer basicamente, tá, um teste de vontade mais habilidades arcanas, a habilidade arcana que você estiver usando naquele momento. E a dificuldade vai depender da intensidade do poder que você quer usar. A gente acabou de ver as 3 intensidades, dar alguns exemplos e tal, né? Então, dependendo do nível de uso que você queira fazer, a dificuldade básica, tá? Porque podem ter outras coisas que aumentem um pouquinho ou diminuam um pouquinho essa dificuldade, mas regra geral é isso. Teste de vontade, mais o nível da habilidade arcana que você quer usar. E a dificuldade qual é? Se for um uso menor, a dificuldade 10. Se for um uso intermediário, a dificuldade é 15. Se for um uso maior, a dificuldade é 20. Lembrando que isso é só a dificuldade básica, tá? A gente vai ver que tem alguns probleminhas ao longo do caminho. Uma das primeiras consequências que a gente vai comentar aqui sobre o uso da magia, das habilidades arcanas, é justamente a perda da estabilidade mental de quem executa, né, esse feitiço, essa habilidade arcana. E como é que vai funcionar isso? Eu acabei de falar que você vai fazer um teste ali, né, para conseguir ou não realizar o seu feitiço arcano. Aqui no sistema Itos, o jogador sempre joga 3 dados, né, 3d6, e tem um dado menor, um dado central e um dado maior. Isso vai ser importante na hora da gente identificar essa primeira consequência da perda de estabilidade. Por quê? Se você está fazendo ali um uso menor da habilidade arcana, a perda da sua estabilidade vai ser igual ao resultado do dado menor que você tirar no teste. Se você estiver usando ali um nível intermediário, vai ser a perda de estabilidade vai ser igual ao resultado do dado central. E por consequência, se você estiver fazendo um uso maior, a perda de estabilidade vai ser igual ao resultado do dado maior que você tirar no teste para fazer a magia, tá? A habilidade arcana. Mas claro, se você usar os aspectos do jogo, que a gente já comentou esse funcionamento aqui em vídeos anteriores, você pode reduzir um pouco esse desequilíbrio mental que você vai ter, essa perda de estabilidade. Isso também vai ser diminuído em certa medida pelo seu nível de degeneração, que é uma característica que a gente vai ver provavelmente no próximo vídeo, mas só para dar uma ideia geral. A degeneração vai medir o quão próximo você está dos mitos. Então, claro, se você já não é exatamente humano, se você já é uma espécie de criatura, você lida melhor com esses efeitos sobrenaturais, com esses efeitos esquisitos, e é mais fácil você conseguir resistir a eles. É cada vez mais difícil algo te surpreender nesse sentido. A ideia geral é essa, mas a gente vai descer um pouco mais de detalhes nessa questão da degeneração, provavelmente no próximo vídeo. Seguindo adiante, e como desgraça gosta de companhia, não é só quem faz, não é só quem executa a habilidade arcana que vai ter consequências, tá? Se tiver alguém presenciando, por mais que seja um outro cultista, por mais que seja alguém que esteja razoavelmente familiarizado com os mitos, essa pessoa pode também sofrer alguns efeitos por presenciar o uso dessas habilidades, tá? Então como é que vai funcionar para observadores? Também regra básica, tá? Algumas coisas podem alterar esses valores, mas de uma maneira geral, quem presencia o uso de uma habilidade arcana vai fazer um teste de resiliência. E também a dificuldade vai depender da intensidade do uso da habilidade. Então, se for um uso menor, a dificuldade vai ser 10. Se for um uso intermediário, 12. Se for um uso maior, 15. Então, ninguém está seguro, tá, no uso das habilidades arcanas. Seja quem executa ou seja quem presencia. Daqui pra frente, eu vou pensar alguns pontos que eu acho interessantes a gente comentar aqui, já num aspecto mais mecânica, já num aspecto mais jogo, né, da questão das magias. Então, porque olha só, se a gente está comentando aqui que a magia tem consequências, né, as habilidades arcanas provocam consequências, tanto em quem lança como em quem presencia, uma coisa que é básica de qualquer jogo, tá? Alguém lançou uma habilidade arcana, alguém lançou um feitiço aqui no meu personagem, eu tenho como resistir? Tem, claro que tem. Como é que funciona isso aqui no sistema Itos? Quando você quer resistir ao uso de uma habilidade arcana, a vontade daquele alvo vai somar com a dificuldade. Lembra que eu falei no teste básico do uso de magia que aquilo é o padrão? Alguns fatores podem influenciar isso. Justamente um deles é a vontade do alvo, tá? E isso vai funcionar para um NPC também. Se aquele NPC, se aquele inimigo, se aquele antagonista quiser resistir ao feitiço que o seu personagem está usando, a vontade dele vai ser somada à sua dificuldade, tá? Isso é basicamente como funciona.
Outro ponto interessante em termos de mecânica, em termos de jogo, é a preparação da habilidade arcana, do feitiço. Como é que funciona isso, né? Em outros jogos que usam magia, a gente está acostumado a ver grandes rituais, componentes físicos e tal, gestos. Como é que funciona isso no sistema Itos? Como é que funciona isso no Cultos Inomináveis? Aqui, a magia funciona na base da força de vontade, né? Da força do seu pensamento, você mentaliza aquilo ali e o efeito acontece. Então, eu não preciso fazer nada, não preciso fazer nenhum salamaleque, nenhum Hocus Pocus. Não precisa. Mas, claro, obviamente, se você quiser, você pode fazer isso, tá? E como é que vai funcionar isso em termos de mecânica? Porque caso você escolha agir dessa maneira, tem um desdobramentozinho. Isso é o que o livro chama aqui de foco, tá? Você pode simplesmente mentalizar e o efeito vai acontecer. Pronto, acabou. Agora, se você quiser fazer o salamaleque, o Hocus Pocus, fazer um gesto, fazer uma palavra verbal e tal, alguma coisa assim, você pode. O que vai funcionar isso? Esse foco ele vai funcionar como se fosse um aspecto, com todos os desdobramentos de qualquer aspecto no jogo, que a gente já comentou em vídeos anteriores, tá? Mas só para lembrar aqui rapidinho, você pode forçar o aspecto, você pode esgotar o aspecto, ele vai tornar o uso da magia um pouquinho mais fácil. Mas qual é o detalhe? Qual é a pegadinha? Caso você escolha que você sempre vai utilizar uma habilidade arcana com foco, você não consegue fazer essa habilidade, não consegue usar essa habilidade sem o respectivo foco, tá? Não pode ser, às vezes eu uso o foco, às vezes não. Não. Se você decidir pelo uso do foco, você só consegue fazer aquela habilidade específica caso você use o foco. Tá? Então você tem um bônus por um lado, que ela torna o uso um pouquinho mais fácil, com algumas vantagens, mas por outro você tem essa possibilidade aí de ser impedido de usar a habilidade, caso você não consiga desempenhá-la da maneira como você determinou através do foco. Outro ponto que merece destaque aqui é a questão, olha, dos rituais. Tá? Como é que funciona isso no Cultos Inomináveis? Os rituais, como o próprio nome já indica, é aquela coisa mais cerimoniosa, com uma preparação, com uma série de passos que você precisa seguir e tal, não sei o quê. Mas como é que isso vai funcionar em termos de mecânica? Também, se você faz a magia utilizando um ritual, esse ritual vai conceder um aspecto temporário para você no uso da magia. Tá? Então, isso vai requerer, claro, uma preparação, um tempo maior, tá? Mas como bônus, você vai ganhar esse aspecto temporário por ter feito a magia através de um ritual. Diferentemente do foco, tá? O ritual você pode fazer às vezes sim, às vezes não, tá? Você pode utilizar aquela habilidade arcana normalmente, sem o ritual, mas em determinadas situações você pode fazer uma preparação maior, alguma coisa diferenciada e tudo mais, um ritual para ganhar esse bônus do aspecto temporário. Seguindo adiante aqui nós temos duelo de poderes. Outra coisa também que é bastante comum de acontecer em termos de jogo, né? Se eu quero combater uma magia com outra magia, como é que vai funcionar isso em termos de mecânica, tá? Basicamente é uma coisa bem simples. Você vai fazer um teste resistido, né? Você com o seu antagonista. E quem tiver maior resultado, ganha. Qual é o detalhe? Você precisa bater a dificuldade mínima da habilidade arcana que você está usando e o resultado do seu oponente, tá? Não basta, por exemplo, você tirar um resultado maior que o do seu oponente se isso não é suficiente para bater a dificuldade básica da magia que você está querendo lançar, entendeu? Então você precisa, é como se você tivesse uma dupla dificuldade, vamos chamar assim. Você precisa suplantar a dificuldade padrão da magia que você está lançando, dependendo do nível, né? Enfim, que a gente já conversou. E além disso, você precisa ter um resultado maior que o do seu oponente. Um outro detalhe que vale a pena mencionar aqui é esse pedaço curtinho aqui de loucura e magia, tá? Como é que vai funcionar aqui? No cenário de Cultos Inomináveis, as supostas penalidades que você teria, né? A gente comentou sobre isso no vídeo do combate, salvo engano, né? Você vai marcando aqui os níveiszinhos e isso vai te dando penalidades, tá? No caso do combate físico. Na magia, isso aqui não vale. Então é justamente isso que traz essa seção. Você não vai ter essas penalidades por esses danos que não são consolidados ainda, tá? Porque aqui tudo vai girar em torno da questão da degeneração, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, enquanto você não atingir um ponto de ganhar mais um nível de degeneração, alguma coisa assim, essas situações intermediárias aqui da sua estabilidade mental não vão afetar os seus testes, tá? Então, fica à vontade, vai jogando aí, vai lançando as suas magias, porque você não vai ter penalidades. Você só vai ter que lidar com a degeneração. Por fim, para a gente encaminhando para o final desse primeiro vídeo, a gente vai ter aqui as sugestões para habilidades arcanas. Por quê? Aqui nas próximas páginas a gente vai ter uma série de exemplos de habilidades arcanas, mas o que o livro diz? Essa lista ela não é exaustiva. Você pode criar outras habilidades arcanas, você só tem que seguir alguns parâmetros ali para não deixar um negócio super poderoso, nem fraco demais, enfim. Basicamente, é para informar que o que está aqui no livro não é definitivo, tá? É só exemplificativo. E só para a gente fechar aqui o vídeo, só para vocês terem um gostinho do que é possível nesse primeiro nível
nível de habilidades arcanas aqui, que são justamente os feitiços. O que é possível fazer? A gente tem aqui feitiços, olha só, que vão olhar de entropia, que tudo que você olha já vai envelhecendo. Você pode moldar o seu próprio corpo aqui, com o corpo sem forma. Você pode, o que mais? Deixa eu ver uma outra interessante aqui. Dom Vermelho. Você pode fornecer habilidades sobre-humanas de combate, uma intensa sede de sangue. Você pode afetar uma criatura incorpórea. Você pode, olha só, símbolo de Vor. O que faz esse aqui? Você pode ver coisas invisíveis, né? Descobrir a verdadeira natureza dos seres magicamente disfarçados. Você pode criar ilusões. A gente tem aqui a ofuscação de Ig. Você pode enviar pesadelos. Ou seja, uma série diferente, né, de habilidades que você pode utilizar, os seus personagens podem utilizar no decorrer da campanha. E como a gente falou, são meramente exemplificativas. Você pode dar asas à sua imaginação, pegar inspiração nas histórias do Lovecraft, como foi o caso aqui, né? Quem conhece mais vai pegar umas referências aqui no uso dessas habilidades arcanas, mas dê asas à sua imaginação e crie novas habilidades. É isso que o livro te sugere, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo sobre as magias, né, do Cultos Inomináveis. Quem quiser acompanhar a gente aí nessa jornada, é só se inscrever e ativar o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai continuar falando de magia. Vamos falar aqui, olha, dos poderes superiores, beleza? Então, quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários pra gente continuar trocando ideia. E a gente se encontra na próxima resenha.